Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso Descomplicando a Economia. Meu nome é Felipe Calabres, sou professor de Economia e Ciência Política e o intuito do nosso curso é, como diz o nome, tentar descomplicar a economia para vocês. A gente vai tratar de temas e de conceitos mais ou menos complexos do ramo da ciência econômica, sempre tentando trazer uma linguagem simples, sem economês e, sobretudo, discutir como esses conceitos e esses fenômenos da economia afetam o seu dia a dia, o seu bem-estar, o seu bolso e assim por diante. Nós vamos resumir o primeiro módulo do nosso curso, que chama O que é economia e como ela te afeta. Esse módulo é composto por 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar de noções bem gerais de economia. No segundo bloco, a gente vai falar da importância do governo, do setor público, para entender o conjunto da economia. E sempre no terceiro bloco vamos trazer exemplos da vida prática, do cotidiano e como os conceitos que a gente viu de forma um pouco mais teórica podem ser aplicados no seu dia a dia, como você pode entender os efeitos disso na sua vida, na sua renda, nos seus comportamentos de hábitos de consumo e assim por diante. No primeiro bloco, a gente falou de noções muito gerais, muito introdutórias de economia. Eu costumo dizer o seguinte: não é a economia que afeta você. Você é a economia. Isso mesmo, parece uma frase um pouco de autoajuda, mas o que a gente quer dizer com isso é uma coisa muito simples. Todas as pessoas, diariamente, quando elas acordam e vão trabalhar, né, e quando elas tomam suas decisões cotidianas de consumo, de investimento, né, se elas vão guardar o dinheiro, se elas vão comprar alguma coisa, se elas vão fazer aplicações financeiras, todas essas decisões, essas micro decisões que as pessoas tomam no dia a dia, tudo isso somado é o que forma a economia. Não é que a economia te afeta, seria mais preciso dizer que você é parte da economia. Quando você toma essas decisões, você está dando dinâmica à economia. E a economia é o conjunto dessas micro decisões, né, que se agregam numa macroeconomia que a gente vai ver apenas no módulo seguinte. Se vocês são economia, se esse conjunto de decisões tomadas no dia a dia conformam a economia, e pode ser qualquer tipo de decisão, a gente já pode tirar aí uma coisa muito básica, que é o seguinte: todas as sociedades têm a sua economia. Mesmo aquelas sociedades que a gente pode chamar de tribais, né? uma aldeia indígena, por exemplo. Por quê? Porque a economia não é apenas a bolsa de valores, né, a cotação do dólar, produtos financeiros sofisticados, ou o que a gente chama de Faria Lima, né? Não é isso. Economia é o conjunto de decisões que as pessoas tomam, né, e o modo como elas garantem a sua subsistência material. Então, uma aldeia indígena, para a gente seguir o exemplo, ela não tem moeda, né, não tem bolsa de valores, mas ela tem uma economia. Ela tem uma certa divisão do trabalho, as pessoas se organizam para produzir as coisas e assim por diante. Então, ela tem um tipo de economia. Só que é um tipo de economia diferente da nossa. E aí a gente entra, né, começa a falar um pouco do nosso tipo de economia. Nossa economia, né, o modelo econômico que a gente adota, para usar um termo muito genérico, a gente poderia dizer que é uma economia capitalista de mercado. Que a gente levanta aqui pelo menos 2 elementos centrais para a gente entender essa dinâmica da economia capitalista de mercado. O primeiro, a lógica empresarial guiada pelo lucro. Ou seja, a gente só entende as ações econômicas nesse modelo de economia que a gente tem, se a gente entender que a motivação das ações econômicas é a busca do lucro. Isso já está lá desde o Adam Smith, considerado o pai do liberalismo, quando ele diz que o padeiro não acorda cedo de manhã para fazer pães, porque ele está preocupado com a fome dos seus semelhantes, mas porque ele está preocupado com o seu próprio retorno. Isso é um paradigma fundamental para a gente entender. Então, a lógica empresarial voltada para o lucro. Então, o que leva o empresário a investir, né, a expectativa de demanda e a busca de margens de retorno, né? Esse é o sistema de incentivos da nossa economia. Segundo elemento central para a gente entender é a lógica da troca no mercado. Não é? Eu costumo dizer que mercado é uma lógica formada pelo trinômio oferta, demanda e preço. Então a gente falou em mais detalhes na aula completa sobre como funciona essa dinâmica, mas apenas para resumir aqui, acho que todo mundo já teve um pouco dessa experiência, por exemplo, na dinâmica da feira. Não é? Se você tem excesso de oferta de algum produto em relação à demanda, o preço tende a cair. Se você tem excesso de demanda em relação à oferta, o preço tende a subir. O mercado é essa relação, né? Os produtos produzidos na nossa sociedade são trocados pela lógica de mercado que funciona por oferta, demanda e preço. O preço ele oferece uma informação sobre a relação entre oferta e demanda. Se houver um equilíbrio entre oferta e demanda, o preço está no lugar correto. Se houver um desequilíbrio entre oferta e demanda, isso afeta a dinâmica dos preços.
Esse foi o nosso primeiro bloco, né? E um segundo bloco, a gente fala sobre a importância do Estado e do setor público. Eu costumo dizer que o governo, ou o setor público, ele é como um elefante na sala. Ele é um elemento fundamental para a gente entender a dinâmica da economia. Isso também não está ligado com ideologias sobre mais ou menos Estado. Isso é um outro debate. O que a gente precisa entender é que, para entender a dinâmica da nossa economia, a gente precisa considerar a importância fundamental do setor público, né, do governo. Ele existe e as suas ações elas afetam de maneira determinante a dinâmica da economia. Como a gente entende isso? Tem dois macetes para a gente entender isso. O primeiro é o seguinte: a gente só entende a dinâmica da economia se a gente considerar que existem dois setores da economia, o setor público e o setor privado. E as ações do setor público interferem diretamente na dinâmica do setor privado. Como a gente entende isso? Um segundo macete. Costumo dizer o seguinte: o Estado, ou o governo, como vocês quiserem, ele retira riqueza produzida no setor privado com uma mão e ele devolve com a outra mão. A mão que ele retira, então a riqueza produzida no setor privado, o Estado vai lá, o governo retira uma parte dessa riqueza por meio dos impostos. Existe um conjunto de tributos, né, que ele arranca do setor privado. Tributação, existem basicamente dois tipos de tributação, direto e indireto. Né? A tributação direta é aquela que o setor público sabe de quem ele está extraindo a riqueza. Né? Então, quando você paga o imposto de renda da pessoa física, está lá o seu nome, ele sabe quem está pagando. Ou quando você paga o imposto de alguma propriedade, como o IPTU ou IPVA, ele também sabe quem é o pagador. E existem os impostos indiretos, são aqueles que o governo não sabe quem está pagando. Esses impostos são fundamentalmente os impostos sobre consumo. Então, quando você vai ao mercado comprar alguma coisa, não importa quem é a pessoa que está comprando, existe uma alíquota ali embutida, e esses são chamados impostos indiretos. Como a gente viu na aula na aula completa, eles têm um caráter regressivo. Né? A gente volta a falar isso um pouquinho mais para frente. O que a gente precisa entender? Quanto o Estado, né, o setor público, arranca do setor privado e de quem? E para quem ele devolve e quanto ele devolve. Esse é o macete para a gente entender a relação da dinâmica entre setor público e privado. Né? Importa saber de quem ele extrai e quanto ele extrai e para quem ele devolve e quanto ele devolve. Quais são as funções da tributação? A gente viu ali rapidamente. Garantir o funcionamento da administração pública, né? Então pagar os funcionários, pagar todo o aparato administrativo, ofertar bens públicos, então ensino público ou saúde pública, o sistema do SUS, por exemplo, tudo isso é financiado via tributação, ou seja, via a parte da riqueza que o setor público arranca do setor privado. E ele também devolve. A gente falou um pouco das funções do gasto público, que é a forma como ele devolve. Quais são as funções do gasto público? Bom, fundamentalmente a mesma: ofertar bens públicos, garantir o funcionamento do SUS, garantir ensino público fundamental, básico e às vezes até do ensino superior, e tem uma função importante que é reduzir as desigualdades. Uma das funções do gasto público, né, que seja bem desenhado e bem feito e não desperdiçado, é também reduzir desigualdades, seja por meio de programas sociais, né, por exemplo, um programa de renda mínima, que ele também, ao fazê-lo, reduz a pobreza. Os governos todos, né, pelo mundo têm algum tipo de gasto social, né, de renda mínima que reduza os níveis de pobreza. Então é fundamentalmente isso. Tributação garante o funcionamento do Estado, também pode tentar reduzir desigualdades por meio de uma tributação mais progressiva, e o gasto público também tenta reduzir desigualdades, garantir programas sociais básicos e ofertar bens públicos. E aí nós vamos para o terceiro bloco, que é pensar em exemplos concretos de como esses conceitos muito básicos que a gente falou aqui podem afetar o seu dia a dia. E aí a gente desenvolveu ali 3 exemplos muito elementares. O primeiro: pessoas percebem a inflação oficial de maneira diferente. Então, no Brasil, a gente tem um índice oficial de inflação, que é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e esse índice abarca uma cesta de produtos, né? Vários produtos e serviços que as famílias consomem. A gente deu um exemplo de como esse índice ele afeta de maneira diferente as pessoas em função da sua renda ou em função dos hábitos de consumo. Qual o exemplo prático? Você leu no jornal que a inflação está baixa, né? E que a inflação está controlada. No entanto, você foi no mercado e percebeu que o preço das coisas está alto. Será que o governo está mascarando o índice de inflação? Será que é mentira? Uma explicação possível é: não, pode ter havido uma inflação, por exemplo, no preço dos alimentos.
houve um problema de oferta, uma geada, qualquer coisa desse tipo, o preço dos alimentos subiu, você foi ao mercado e percebeu que a inflação está alta, mas no jornal está dizendo que ela está baixa. O que explica isso? Isso é uma inflação setorial. Você que vai mais ao mercado e costuma cozinhar em casa, por exemplo, percebeu essa inflação. Uma outra pessoa que não cozinha em casa, né, que costuma frequentar restaurantes, não percebeu essa inflação. Mesmo que os preços dos restaurantes, né, de serviços sejam mais caros, pode ter havido a seguinte situação: o preço dos alimentos não foi repassado, né, para o preço dos produtos dos restaurantes. Né? O dono do restaurante resolveu segurar por um tempinho, espremeu as suas margens, né, para não perder competitividade, e a pessoa que almoça fora não percebeu essa inflação. Então a inflação oficial é percebida de maneira diferente em função dos diferentes hábitos de consumo de cada um. Segundo exemplo, a gente falou um pouquinho sobre o imposto de renda da pessoa física. A gente falou sobre a ideia de tributação progressiva, né? Como vocês sabem, quem tem uma renda mais baixa não paga imposto de renda, e a partir de uma determinada renda esse imposto passa a ser cobrado. A gente comentou também da medida recente do governo de isentar, de aumentar a faixa de isenção até R$5.000, e comentamos quais são os possíveis efeitos dessa medida, né? Efeitos positivos do ponto de vista da renda da pessoa que passa a ser isenta, e alguns efeitos aí macroeconômicos, por ela poder consumir mais e assim por diante, né? Apontamos aí algumas possíveis contradições dessa medida. Terceiro exemplo, a gente falou da regressividade dos impostos indiretos. Então demos exemplos práticos de como uma pessoa que tem uma renda mais baixa, ela pode muitas vezes pagar proporcionalmente mais impostos do que uma pessoa que tem renda mais alta. Isso porque os impostos indiretos, né, sobre o consumo, incidem com a mesma alíquota sobre todo mundo. Uma pessoa mais pobre tende a reverter toda a sua renda em consumo e, portanto, o consumo incide sobre toda a sua renda. Uma pessoa mais rica, ela reverte só uma parte da sua renda em consumo, outra parte ela aplica, então a parte que ela consumiu, sobre a qual incide esses impostos sobre consumo, né, acaba comendo aí uma parte, né, uma proporção da renda dela menor do que em relação a uma pessoa mais pobre. Isso nos permite afirmar que uma pessoa mais pobre pode, eventualmente, pagar mais impostos no Brasil, mesmo sem pagar imposto de renda. Esses são os 3 exemplos sobre como essas noções muito básicas incidem sobre a sua vida prática. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso nos ajude a descomplicar a economia, e vejo vocês no próximo módulo. Até lá. Muito obrigado.